Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje, canta a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo, prostrar aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois neste não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és.
precioso adorar a esse Deus. Quão precioso é estarmos na casa do Senhor nessas horas. Muitos estão em outros lugares. Muitos preferiram outras coisas. Mas eu me lembro que Jesus disse para Maria: Maria, você ficou com a boa parte. Nessa noite nós sentimos a presença do nosso Deus neste lugar. A vitória está com a oportunidade. E logo após a nossa juventude já estará com essa oportunidade para adorar ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vou contar um breve testemunho que Deus operou na minha vida. Vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, uns dias antes de eu ficar muito doente, eu pedi para Deus para que eu tivesse uma experiência com Ele. E no dia que eu fiquei muito doente, que eu passei pela minha doutora, ela falou que eu estava com pneumonia e com uma asma muito grave, né? A asma minha estava atacada. E ela falou que eu tinha que ser internada. Quando ela falou isso, eu sabia que Deus tinha permitido eu passar por isso, para ter essa experiência com Ele. E eu fiquei 9 dias internada, né? Foi bastante tempo. Mas durante esse tempo, Deus fez muitos milagres. E um dos milagres que eu achei mais bonito foi quando, no primeiro dia, no meu quarto, veio 2 enfermeiros tirar, né, a minha veia, ver, para colocar os antibióticos e o soro. E eles não achavam, né? Picava dali, picava de cá e não achava, porque a minha veia era muito pequena. E eu orando, minha mãe orando, não conseguindo achar. Eles falavam: vai ter que pegar no pé. E a minha mãe falou assim: posso orar por vocês? E aí, quando a minha mãe orou, a moça falou: vou tentar de novo. Quando ela tentou, irmãos, ela falou: em nome de Jesus vai dar certo. Nesse mesmo instante, ela falou: achei. E aí ela conseguiu pegar lá, deu tudo certo. Então, irmãos, aqui tá falando assim que a gente não pode, né? Falar: mas por que eu passei por isso? Porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito, né? E durante esses dias, minha fé aumentou, né? Minha fé aumentou, eu fiquei mais próxima de Deus e eu confiei mais nele. E também, depois que eu saí do hospital, na outra semana eu fiquei doente de novo, né? Com uma febre muito forte, 38 graus, a febre não passava. E eu e minha mãe, a gente está lendo, né, Mateus. E justo naquele dia, a palavra estava falando sobre, né, os milagres de Jesus, que Jesus fazia. E aquela palavra tocou muito no meu coração, né? E eu falei: Deus, eu vou ser curada. E assim que eu fui dormir, minha mãe pediu para Deus repreender a febre.
No dia seguinte, minha mãe foi checar e não tinha nada, irmãos. Deus havia me curado. Então, confia nele, espera nele, que ele pode fazer muito mais daquilo que possamos acreditar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quem está alegre com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Amém? Aleluia, irmãos. Eu queria, nesta oportunidade, agradecer a toda a igreja, toda a igreja mesmo, que se dispuseram aí a fazer missões, né? Então tivemos aí o evento do 7 de setembro, ali em frente ao Hotel Palace, e foi maravilha de Deus, amém? Então tivemos ali a participação especial da Orquestra Filarmônica Adoração, na qual ali Deus usou vocês poderosamente, né? Também a UFA-DEPOC, a União Feminina da Assembleia de Deus, a UMA-DEPOC, a Mocidade, né? E todos aqueles irmãos e irmãs que puseram a mão no arado ali, né? Corpo de Obreiros, nosso irmão Divaldo, juntamente com os nossos irmãos diáconos, assim como eu, tiveram presente ali, e foi um trabalho maravilhoso, onde podemos sentir a presença de Deus naquele lugar, né? Projeto Igreja na Rua é daquele jeito, é chegar, impactar, marcar o lugar e dizer, aqui quem manda é Deus, aleluia. Então tivemos muitas pessoas que nos apoiaram, né? E saímos vitoriosos em nome de Jesus, né? Tivemos alguns percalços, né? Alguns imprevistos que aconteceram, mas tudo faz parte, né, irmãos? Eu creio que aqueles que não puderam ajudar dessa primeira vez vão estar ajudando na segunda vez. E a propósito, irmãos, hoje é o Dia Nacional de Missões das Igrejas Assembleia de Deus, né? Então nós temos um comunicado, né, que a Secretaria de Missões Sename, sob a presidência do nosso pastor José Wellington Júnior, né, que é presidente da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil, CGADB, e tendo como secretário executivo o nosso pastor Saulo Gregório, que esteve conosco aqui. Ele convida todos para comemorar o Dia Nacional de Missões, que é realizado no segundo domingo de setembro. Amém? Eu trouxe uma palavra aqui para não ficar somente nas minhas palavras. E abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria de trazer essa palavra. Eu fiquei feliz na hora que o pastor Misael foi o preletor, e Deus usou esse homem de uma tal maneira, uma palavra poderosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra está no meu coração, pastor. O que fazer para não perecer? Tremendo, irmãos. A palavra precisa ser pregada. Amém? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no seu lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse tuas mãos, porque não sabes qual prosperará, se é esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Amém? Isso aqui é uma palavra, irmãos, que nos motiva a semear, nos motiva a levar a palavra, de pregar a palavra a toda criatura. Então, meu irmão, minha irmã, neste dia de missões, que os irmãos possam olhar para o campo missionário. E às vezes nós nos preocupamos
com além da fronteira, às vezes nós nos preocupamos com outros países, e a gente deve se preocupar sim, mas também nós temos que olhar para o nosso campo, para o nosso vizinho, aleluia, aquelas pessoas que às vezes nós encontramos na rua que quem sabe nunca mais iremos ver novamente, e às vezes o Espírito Santo nos impulsiona a levar uma palavra de transformação, porque a palavra de Deus ela tem um poder de transformar vidas. A palavra de Deus ela tem um poder de renovar vidas e restaurar vidas. E às vezes nós pensamos que pregar o evangelho é somente na igreja, é somente aqui no em cima do público, e muitas das vezes somente com o nosso exemplo nós pregamos o evangelho. Então eu quero convidar você neste dia de missões, aleluia, colocar dentro do seu coração o ide de Cristo. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia, Ele nos dá uma ordem expressa e uma ordem objetiva. E às vezes nós preocupamos, não vou pregar, eu só vou cantar, eu só faço isso, só faço aquilo. Irmão, pregar a palavra é falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e Ele é o único caminho que leva a pessoa para o céu, amém? E eu, aproveitando essa oportunidade de semeadura, nós vamos tirar uma oferta hoje, a oferta de hoje, né? Eu conversei com o pastor Misael, e essa oferta nós vamos abençoar o Sename, tá? Nós não vamos tirar duas ofertas, a oferta de hoje, é isso mesmo, pastor? Será levantada uma oferta para o Sename. Nós fizemos um trabalho abençoado ontem, e Deus preparou tudo, irmãos, não faltou nada, tudo está certinho, não estamos devendo nada para ninguém. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós lançamos a semente e nós estamos colhendo os frutos. Amém? Então, quero agradecer essa oportunidade, pastor. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, os irmãos, se eu falar nome, irmãos, fica chato, porque às vezes eu vou esquecer, porque eu sou falho. Mas tu que colocou a mão no arado, nesse primeiro evento, irmãos, você que foi levar instrumento, levou o seu instrumento, né? Que montou os fios, desmontou, montou de novo, que carregou as cadeiras, que emprestou o seu carro, que entregou o folheto. Olha, irmãos, eu não tenho palavras para agradecer, mas aquele que tem olhos como chama de fogo sabe o que você fez para Ele, amém? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos a Ti nesta noite, ó Pai, e profetizamos sobre a vida de cada irmão, ó Pai, que está lançando a sua semente, ó Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor Jesus, as chuvas de bênçãos dos céus, e que essa semente possa, Senhor Jesus, aleluia, germinar em uma terra boa, e possa gerar frutos, ó Pai, capazes, ó Deus, de encher e transbordar os celeiros, ó Pai. Prospera a vida de cada irmão aqui, e que todos possam ter em si o desejo missionário de levar a sua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço, amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria contar um testemunho, eu acho que vai casar muito com que o irmão acabou de falar. Para quem não sabe, eu sou filha de missionários. E eu quero contar o testemunho de como eu aprendi a ofertar e a dizimar, de quando isso fez a diferença na minha vida. Como todo mundo sabe, o missionário ele depende das ofertas, dos dízimos. O dízimo e a oferta, ela não é simplesmente uma tabela para se cumprir aqui no culto, mas ele tem um propósito, é construção de igreja, é manter aqueles que vão falar de Cristo para outras pessoas, e é para isso que serve. E quando as ofertas abaixam, a gente deixa de ajudar aqueles que estão fazendo a obra.
E nós passamos por algumas dificuldades. A minha mãe foi missionária durante 12 anos no Paraguai. Ela conheceu meu pai lá, se casaram, tiveram eu e mais a minha irmã. E a gente perdeu o meu pai em 2005 e a gente passou por algumas dificuldades, que só Deus sabe que a gente passou. Não conto isso como tristeza, até porque na aprovação Deus também está com a gente. E chegou uma época que a gente não tinha mais, alguns meses que a gente ficou sem uma ajuda que a gente recebia da igreja por falta das ofertas. E uma vez eu estava brincando, eu era criança, tinha 7 para 8 anos, e eu estava brincando na minha casa, e uma pessoa chegou e perguntou: aqui mora a missionária? Aí respondi que sim, chamei minha mãe, e nisso veio, a pessoa entregou uma cesta básica para minha mãe, uma caixa de leite. Eu sou uma pessoa que eu gostava de beber, uma criança bebia leite todo dia, nossa. E aí eu fiquei muito feliz, nossa, que felicidade. E eu lembro que eu perguntei para minha mãe: mãe, quem que mandou? E foi aí que eu fiquei muito chateada, porque quem mandou foi um líder de uma outra religião. E foi aí que meu coração ficou muito chateado de saber que a minha mãe e o meu pai, eles falavam de Cristo, falavam da nossa igreja, e, sabe, para salvar. E uma pessoa, alguém que não tinha nada a ver com isso, que foi que nos ajudou. Eu passei durante muitos anos chateada com isso. Eu acreditava em Deus porque eu sabia que Deus fazia muitas coisas. Eu vi coisas que não tem como dizer que Deus não existe. Mas eu fiquei muito chateada por muito tempo. E um dia, em um congresso das irmãs, Deus tocou no meu coração. Eu vim aqui na frente e Jesus me batizou com o Espírito Santo. E naquele dia Deus me curou. E Ele colocou em meu coração que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. E naquele momento, naquele instante, eu percebi que eu fiz um voto comigo mesmo, que todo o dinheiro que eu tivesse, que eu ganhasse, na época eu não trabalhava, era adolescente, eu queria ser canal de bênção e não deixar outra pessoa ser, mas eu queria ser canal de bênção. Então, para mim, o dízimo e a oferta não é somente uma tabela para se cumprir, mas sim para continuar a obra de Deus. É o tijolo que constrói cada igreja, é o valor que ajuda cada irmão que vai falar de Cristo para alguém. Então, irmãos, quando nós for ofertar, dizimar, não seja só por tabela ou porque alguém está pedindo, mas sim para que você continue adorando o Senhor com aquele valor e continue ajudando a obra do Senhor a seguir. Independente se nós ofertarmos ou não, Deus, Ele dará forma de continuar a obra dEle. E isso, Ele não precisa da gente para isso. Mas a gente fazer isso é uma forma de adoração e dar continuidade àquilo que Ele reformou nas nossas vidas. E é isso, meu testemunho. E espero que os irmãos continuem dando continuidade na obra do Senhor. E amém, irmãos. Cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria
os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Nós veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Nós veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Como já foi falado, hoje é Dia Internacional das Missões, né? E que possamos declarar que estamos dispostos a fazer o ID do Senhor. Seja dizimando, seja ofertando, seja pregando o evangelho, seja orando, mas que possamos declarar hoje: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Escute, ó. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, e os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E
somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Escuta, ó. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aleluia, Jesus. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, estou muito feliz essa noite, porque o Senhor tem nos abençoado e Ele está presente na casa aqui essa noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Posso sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, que recepção maravilhosa. Entrei aqui no culto hoje e fui recepcionado com esse suspiro aqui. Olha que mensagem linda. Jesus deu até o último suspiro por você. Que mensagem maravilhosa. É bom receber uma mensagem dessa só de chegar no culto, meus irmãos. Irmãos, serei sucinto em minhas palavras. De antemão, quero agradecer aqui, primeiramente a Deus pela oportunidade que tem me concedido, como Ele sempre tem me usado. Peço a Ele que Ele me usa mais uma vez. Também quero agradecer a vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Balgratz, e sua esposa, que são presidentes desse lugar, na pessoa do nosso pastor Misael.
Deus abençoe, pastor. Também quero agradecer a vida da liderança aqui da sede de Poços de Caldas, a nossa irmã Stephanie. Muito obrigado, irmã, pela oportunidade. Também ao nosso irmão Rodrigo, meu amigo também, que é o líder da UMADEPOC, não posso deixar de agradecer. E também ao meu pastor Samuel, que é o meu pai e meu pastor, do IP2. Agradeço ele porque ele me liberou, pela ordem do pastor Paulo Valgrado, de estar aqui essa noite para cultuar juntamente com os irmãos. Irmãos, eu sou apenas instrumento do Senhor. O culto é de cada um, é individual. Então estamos aqui para adorar o Senhor juntos, numa só fé, num só propósito e numa só ação de fé. Amém, meus irmãos? Irmãos, abra suas Bíblias no livro de 1 Reis. Em seu capítulo 18, versículo 29. Irmãos, lembrando que hoje é um culto. Opa. Melhor tirar, né, pastor? Obrigado. Hoje é um culto com a participação da mocidade. Não é o culto da mocidade. É o culto com a participação. Ou seja, é um culto com todos. E todos têm aqui a oportunidade de dar glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos encontraram? Diga amém. Os irmãos são encontrados, digam, Escola Bíblica Dominical. Esse é do meu tempo, bem antigo, irmãos. Parece que está novo, mas já estou ficando velho. Amém. Irmãos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada.
Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo o mar. Então ele disse: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. A igreja pode dar um amém por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, essa leitura foi um pouco extensa, para que nós possamos entender o contexto da história daquela época. Alguns teólogos dizem assim: texto fora de contexto dá pretexto. Então é necessário que nós entendamos todo o contexto. E para que nós possamos entender o contexto daquela época, nós precisamos entender o reinado daquela época. Quem estava naquela época reinando era o rei Acabe. Rei Acabe, ele era filho de Omri, era o rei de Israel. Nessa época existia uma divisão entre os reinos: reinos do norte e reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. E Israel ali estava sendo reinado por Acabe. Acabe, meus irmãos, filho de Omri, que foi considerado o pior rei de Israel, agora assume Acabe. Acabe tinha algumas qualidades, alguns defeitos, vamos dizer assim. Primeiro, ele era idólatra. Um dos defeitos que ele tinha. Por que ele era idólatra? Ele aplicou e instituiu a adoração a outros deuses. Já havia adoração aos deuses em alguns lugares de Israel e em outros lugares. Mas nesse momento, Acabe, ele instituiu. Foi algo decretado por um oficial, por um rei, algo oficial. E não agradou aos olhos do Senhor. A segunda coisa, que ele não era temente a Deus. Ele não era obediente. Pois ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, filha de Etbaal. Etbaal é um nome significado com Baal. Era um falso deus. E ele estava lá a instituir a adoração a Baal. Outro defeito é que ele era soberbo. Ele era narcisista pela filosofia, vamos dizer assim. Porque, irmãos, quando ele estava ali, ele viu o terreno de Nabote, a vinha de Nabote, ele queria tomar para si. Mas ele foi lá e não conseguiu tomar. Então ele foi para o seu quarto, se trancou, e sua esposa repreendeu ele por não conseguir. Então percebemos ali que ele tinha um ponto ruim, que ele era narcisista. Então vemos alguns pontos que não agradava a Deus. Alguns pontos que não agradava a Deus nessa adoração que ele instituiu a Baal. Não era obediente ao Senhor. Porém, meus irmãos, Deus levantou um homem profeta naquele momento. Deus levantou um grande homem para pregar o evangelho do Senhor, para falar a verdade. E esse homem foi Elias, um homem usado do Senhor. Esse homem tinha algumas qualidades. Ele era obediente ao Senhor. Ele orava ao Senhor. Obediente por quê? Quando Deus mandou ele lá dizer a Acabe que iria chover, ele foi e obedeceu com risco de morrer. Ele também era zeloso para com a palavra do Senhor. Porque quando ele estava na caverna e o Senhor chamou ele para fora, Deus, ele foi e obedeceu. Ele falou: Senhor, eu sou zeloso para com tua palavra. Então, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem também zeloso para com sua palavra. E era um homem corajoso. Quando ele estava lá, e ele falou: em meu nome não irá chover. E por esse motivo não choveu durante 3 anos e meio. Irmãos, e nesse momento nós percebemos uma coisa extraordinária. Quem aqui já ficou, quero que levante a mão, quem tem a coragem, em nome de Jesus. Alguém aqui já ficou 3 anos e meio sem tomar banho? Por favor, levante a mão. Alguém? Não, irmãos, por favor, levante a mão. Não, ninguém? Vamos diminuir um pouco isso daí. Vamos diminuir para 1 semana. Alguém, por favor, irmãos, levante a mão. Alguém aqui já ficou 1 semana sem tomar banho? Não, ninguém?
Uma semana, misericórdia, irmã. Uma semana sem tomar banho. Então nós vemos, irmãos, aqui algumas dificuldades. Eram 3 anos e meio de sequidão pura. Vamos imaginar aqui Poços de Caldas. Poços de Caldas, uma linda cidade maravilhosa, considerada a cidade das águas. Essa cidade aqui é uma cidade abençoada por Deus. Águas jorram aqui em abundância. Quem quiser tomar água, vai ali na bica e toma água cristalina, mineral. Que maravilha, meus irmãos. As águas aqui, a chuva escorre pelas montanhas e desce até as bicas, onde qualquer pessoa pode tomar água. Agora imagina, meus irmãos, aqui nós já tivemos um período de seca, não tão grande assim, mas pouco. Questão de uma sequidão, mas uma escassez. Choveu, mas nós já tivemos que fazer um racionamento de água. Não foi dificultoso, irmãos? Não foi dificultoso passar por esse racionamento de água? Agora imagina aquela época, irmãos. 3 anos e meio de sequidão. Pessoas começaram a morrer. Pessoas começaram a perecer, começando por jovens, por crianças, por velhos e idosos. Animais começaram a morrer. Isso tudo por causa da desobediência de um rei, de um reinado. Então, Elias foi até a fonte, o ribeiro de Querite, onde Deus mandou que ele fosse. E ele seguiu para esse ribeiro, onde ele ficou ali durante um período comendo o que o corvo levava, que o Senhor mandou o corvo levar, que seria carne e pão. E ele teria água. Corvo ele trazia no período da manhã e também no período noturno. E assim ele ficou durante períodos. Depois Deus enviou ele para uma viúva de Serepta, onde ele ficou pouco tempo lá. Ele foi e abençoou Serepta, porque havia uma seca. E ele falou: faça primeiro a mim. Irmãos, estou aqui trazendo um panorama geral, para os irmãos entenderem o contexto. Então, irmãos, ele estava ali nessa dificuldade, o povo passando dificuldade, perecendo. Porque um rei instituiu agora uma adoração a outros deuses. Irmãos, Acabe foi um rei sucedido. Ele fazia grandes obras, ele fazia grandes coisas. Não há o que se falar de Acabe. Porém, ele era um coração não voltado ao Senhor. Não adianta fazer grandes obras se não for da vontade do Senhor. Então, Deus levantou ali Elias. Irmãos, logo em seguida, Elias, passado esse período com a viúva de Serepta, ele seguiu por ordenança do Senhor que ele fosse retornar. E diz assim: e sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então, Elias seguiu e obedeceu ao Senhor. Ele foi rumo a Samaria, ao encontro de Acabe, com ordenança do Senhor. E chegado a Samaria, ele encontrou com um homem chamado Obadias. Quando ele encontrou com Obadias, Obadias temeu e disse assim: és tu, meu senhor Elias? E ele disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Obadias, servo do Senhor, estava ali para obedecer à vontade do Senhor. Ele guardou os profetas do Senhor, que era na quantidade de 100 pessoas, 100 profetas, de 50 em 50, e alimentou com pão e água durante esse período. E quando se encontrou com Obadias, Obadias temeu. Porém Elias disse assim: vive o Senhor dos exércitos, perante a cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Nesse momento, meus irmãos, vemos a coragem de Elias mais uma vez, em obedecer à vontade do Senhor. Ele foi rumo a Acabe, e lá ele chegou, e vamos contextualizar aqui. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu
o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Vemos aqui, irmãos, a adoração a Baalim. Ali, Acabe instituiu a adoração em Samaria, construiu templos, poste-ídolos. Havia dois deuses, falsos deuses naquela época, em que foi instituído. O primeiro deus, Baal, o deus da fertilidade, da semente, que quando colocasse crescia. Ouvia essa história de que quando chovia, ouvia-se trovões, e eles falavam que era a voz de Baal falando ali, que a chuva cairia e seria abundante. O segundo deus era a deusa Azerá, a deusa da fertilidade sexual, a deusa que atuava no mundo sexual. Mas nesse momento, Elias foi ao encontro de Acabe. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Elias reuniu todo o povo naquele lugar, chamou toda a terra, chamou todo o povo de Israel e falou: vamos agora ao Monte Carmelo. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo, e essa palavra é importante, meus irmãos: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha o silêncio ensurdecedor daquele momento. Podemos ver aqui quão estava dúbio, a dubiedade que estava no coração do povo. O povo não estava mais sabendo em qual Deus adorar. Estava comum adorar dois deuses. Quantas pessoas aí fora têm adorado aos outros deuses, buscando ali uma oportunidade de poder conquistar patrimônios, conquistar a sua vida financeira, esquecendo do Deus Todo-Poderoso, ou buscar prazeres em outros lugares, tentando encontrar um prazer onde não se pode encontrar, sabendo que o único que pode trazer a verdadeira paz no seu coração, do pessoal aí fora, é o Senhor Jesus. Mas neste lugar, há verdadeiros profetas do Senhor, há verdadeiras pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você pode dar glória ao Senhor por isso? Você pode dar glória a Deus ao Senhor por você estar aqui adorando ao verdadeiro e único Deus? Levante sua mão e dê glória ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, meus irmãos, Elias disse assim: deixe-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividem em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então chegado o momento em que Deus seria manifesto, o povo falou: agora é chegada a hora, vamos saber quem é o verdadeiro Deus. Todo o povo não teve dúvida. Então, se é para mandar fogo, vamos ver qual Deus que vai mandar fogo. Os profetas de Baal concordaram, o povo de Israel concordou, não havia assim dúvida. Então pegaram e colocaram, e começaram: então invocai o nome do vosso Deus, invocarei o nome do Senhor. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 bezerros, e preparai. E tomaram um bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Então se começou a preparação para invocar o nome do falso Deus Baal. Eles estavam lá, meus irmãos, no período da manhã, buscando ao Senhor, prepararam um altar deles. Prepararam. Todo o povo reunido, imagina, meus irmãos, todo o povo reunido naquele local, o altar sendo preparado. Ali eles colocaram o seu bezerro, cortaram ele, fizeram da forma como eles acreditavam que seria, e começaram a buscar: Baal,
Baal, responda-nos, você é o verdadeiro Deus, manda fogo do céu e consuma esse holocausto. E lá eles continuaram buscando e buscando e buscando. De repente, Elias começou a falar, desde amanhã até ao meio-dia. Baal, responda-nos, porém não havia voz, nem sequer respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Ali nós vemos Elias zombando do povo. Vemos ele falando assim, clame ao seu Deus. Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está cochilando. Vamos, gritem mais alto, gritem mais alto. E eles começaram a buscar ao Senhor Baal, o falso Deus. Após Elias começar a zombar, a caçoar dos falsos profetas, então eles começaram, então vamos nos cortar, vamos nos retalhar, quem sabe assim nós chamamos a atenção de Baal. E começaram ali e continuaram buscando um falso Deus, até o momento em que Elias disse, chegai-vos a mim agora, passou-se o tempo, chega, já foi provado que esse é um falso Deus, chegai-vos a mim agora. Então Elias preparou o altar do Senhor. Meus irmãos, o altar, segundo a palavra do Senhor, diz que estava quebrado, estava ali todo quebrado, porque não estavam dando mais a atenção que deveria à casa do Senhor, ao altar no seu coração, dali do povo. Então Elias pegou, vamos imaginar, meus irmãos, as pedras, as 12 pedras representando as 12 tribos. Vamos imaginar o zelo que Elias tinha para com o reino do Senhor. Ele pegou uma pedra, colocou. Esse aqui representa a tribo de Israel, Zebulon. E continuou, esse aqui é a tribo de Benjamim. E começou a colocar 1, 2 pedras, 3 pedras. E foi montando o altar do Senhor com delicadeza, com todo cuidado. E ali ele deixou um altar bonito ao Senhor. E montou. E viu que era bom. Depois ele pegou e montou, fez ali ao redor do altar. Ele fez um buraco, fez a medida de 2 sementes. E colocou ao redor do altar. Naquele momento, meus irmãos, Elias falou assim, Elias tomou 12 pedras, no número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso? O altar estava quebrado, o povo estava dividido. Um reino dividido não procede, não permanece dividido. Deus ali estava dando um recado. Um reino não pode estar dividido, tem que estar unido. As 12 tribos, por mais que existia o reino do norte, Israel, e por mais que existia o reino do sul, para Deus só consideravam um povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Não havia divisão para Deus. Ali Deus estava falando, vamos unir o povo novamente. A igreja do Senhor que está reunida, adorando ao Senhor numa só fé, num só propósito. É isso que Deus queria para com o povo de Israel naquela época. Ele queria juntar-se o povo novamente. Ajuntar-se, essa era a representação. E aí Elias fez esse buraco ao redor do sacrifício. Ele pegou o bezerro, cortou o bezerro e colocou em cima do altar. E então ele falou assim, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Meus irmãos, quantas vezes fizeram? Quantas? 1, 2, 3? 3 vezes. Quantas vezes, irmãos? Vamos, irmãos. Meu pai tem uma frase que meu pai sempre fala que eu gosto de copiar.
Meus irmãos, todo mundo comeu miojo aqui? Não, acho que todo mundo almoçou. Então vamos falar bem forte. Quantas vezes colocaram um jarro ali de água? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eram 4 jarros de água. Derramaram 3 vezes, na quantidade de 12 vezes. E ali, o Senhor, Elias derramou sobre o holocausto, encheu, inundou aquele lugar, tanto o bezerro, quanto as pedras, quanto o rego ao redor que estava ali do holocausto. Meus irmãos, olha, é de se notar, pensem comigo, qual que era o sacrifício em que ali Elias tinha colocado? Alguém pode me dizer qual era o sacrifício? O bezerro, 1, 2, 3 e? O bezerro. Mas podemos notar que Elias mandou colocar água. Ora, o que mais faltava naquela época, meus irmãos? O que mais faltava naquela época? O que mais faltava naquela época? Água. Irmãos, imagina agora o pensamento do povo naquele momento. Meu Deus, misericórdia. Já tentaram com o primeiro Deus aqui, não deu certo. Agora estão jogando água no segundo. Vai que não dá certo. Acabamos com a água que tinha. Era 12 jarros de água, já dá para manter pelo menos uma família com cada jarro aí, né? Então, eles começaram a ficar temerosos. Nossa, está gastando todo tipo de água? Meu Deus, olha o tanto de água que está gastando. E vemos então que o sacrifício, meus irmãos, não era o bezerro. O sacrifício era a água. O sacrifício era aquilo que eles mais precisavam. O sacrifício era aquilo que eles mais necessitavam. A água que estava faltando naquele lugar. Eram 3 anos e meio de falta de água. Como pode jogar 4 jarros de água 3 vezes e inundar um lugar que talvez não mande fogo, não mande água, não mande nada? Então nós observamos, irmãos, que pode estar faltando alguma coisa na sua vida. O que mais você está buscando ao Senhor? O que mais você está buscando ao Senhor? Coloque sobre o altar. Coloque sobre o altar do Senhor. Você está buscando um namoro, jovem? É um culto de jovens. Você está buscando um namoro abençoado? Coloque no altar do Senhor, porque é aquilo que você mais tem buscado ao Senhor. Se você está buscando uma vida financeira abençoada, coloque sobre o altar do Senhor. Se você está buscando aquilo que dá uma bênção sobre a sua família está toda quebrada, conserte o altar do Senhor e coloque sobre o altar. Está faltando alguma coisa na sua vida? Coloque sobre o altar. Porque a partir do momento em que você colocar a sua vida no altar, aquilo que você mais necessita no altar, o Senhor vai mandar fogo sobre esse altar. Amém, igreja? Você pode dar um glória por isso? Glória a Deus. Então saiba de uma coisa. Coloque sobre o altar, irmã. Coloque sobre o altar. Coloque sobre o altar aquilo que você mais precisa. Que o Senhor vai mandar aquilo que você mais necessita. Então, meus irmãos, naquele momento estava cheio de água, inundado. A Bíblia fala que se encheu de água tanto o animal quanto as pedras, o rego, estava ensopado aquilo de água. E o povo temeroso, ai meu Deus do céu, isso aí vai dar certo. Todos ali reunidos para ver o que vai acontecer. E naquele momento Elias orou ao Senhor. E sucedeu que no momento de ser ofertado o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Observamos, irmãos, que neste momento Elias adora ao Senhor, busca a tua face. Notamos que no início da pregação de Elias disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo a palavra de quem, irmãos? Elias. Segundo a palavra de quem, irmãos? Oh, meus irmãos, no miojo não é possível. Irmãos, segundo a palavra de quem? Amém. Por que segundo a palavra de Elias, irmãos? Irmãos, para você poder falar com essa autoridade,
você tem que buscar no canto do seu quarto. Você tem que ter intimidade com Deus. Elias ali não chegou e falou do nada. Ele tinha uma intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que ele sempre estava buscando a face do Senhor, adoração. Então ele estava lá buscando ao Senhor. E quando ele disse que segundo a minha palavra, como ele tinha intimidade, tinha crédito com Deus, Deus falou assim: é Elias falando? Eu assino embaixo. Pode colocar. Não vai haver água não. Irmãos, vemos a intimidade do Senhor para com Elias. Na nossa vida é assim. Você pode dar uma palavra profética para uma pessoa, mas você só vai ter efeito se você tiver com intimidade o Senhor no seu quarto. Busca o Senhor no seu quarto, que o Senhor vai assinar embaixo. Quando você for da vontade do Senhor, debaixo dos seus decretos, dos seus desígnios, o Senhor vai atuar em seu favor. Aleluia, igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Agora chegou o momento em que Elias clama ao Senhor: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor: responda-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E sabe o que aconteceu naquele momento, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? Sim ou não? Sim, Deus mandou fogo do céu, consumiu todo o holocausto, consumiu toda a pedra, consumiu toda a água e todo o rego. E todo o povo glorificou ao Senhor, levantando as mãos e falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus. Todo o povo ali viu que só o Senhor é Deus dos exércitos, que o Deus falso profeta não era o verdadeiro Deus. Naquele momento foi quebrado qualquer dúvida. Qualquer adoração instituída por Acabe não iria perecer, porque ali estava o verdadeiro Deus de Israel. O povo que era politeísta, que adorava vários deuses, agora viu e reconheceu mais uma vez que Deus era Senhor sobre Israel. Glória a Deus. Agora, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meus irmãos, há muitos profetas aí no mundo, dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ideologia sendo pregada. São profetas, são falsos profetas. Muitos jovens aí, buscando outros deuses, como já foi dito. Mas aqui, o Senhor, Elias, mandou matar todos eles, para que não perecesse um. Mas aqui nessa noite, temos profetas do Senhor. Deus tem levantado os profetas na faculdade. Deus tem levantado profetas ali no seu trabalho. Há verdadeiros profetas aqui, para poder pregar a palavra do Senhor, pregar contra o mal. São profetas do Senhor. Há profetas do Senhor aqui essa noite? Levanta a sua mão, dê uma glória bem forte. Diga assim: eu sou um profeta do Senhor. Diga bem forte: eu sou um profeta do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, ali Deus mandou matar todos os profetas através da palavra de Elias. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. Vemos aqui mais uma vez, irmãos, Elias buscando ao Senhor, a face do Senhor. Ele disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Meus irmãos, quantas vezes Elias mandou o moço dele subir no monte? Quantas vezes?
7 vezes. Agora tá ficando bonito, tá ficando coral já. Glória a Deus. Então, meus irmãos, observamos aqui. Elias subiu ao Monte Carmelo. Foi lá orar ao Senhor. Por que Elias foi buscar o Senhor mais uma vez, irmãos? Qual que era a finalidade? Qual que era o sentido de orar mais uma vez, se Deus já mandou o fogo do céu? Que era o que o povo queria naquele momento, saber quem é o verdadeiro Deus. É porque o que eles precisavam era de água. Apenas o fogo foi um sinal. Foi um sinal de que Deus mandaria água. Quantas vezes Deus tem dado sinal para você? Daquilo que você está buscando. Apenas um sinal. Deus ainda vai te dar a resposta, meu irmão. Eu não sei quem está precisando dessa palavra. Se for apenas um, glória a Deus. Mas Deus está te dando um sinal. Deus está conduzindo você pelos caminhos. Você ainda não entende. Mas sabe de uma coisa? É apenas um sinal. Deus ainda vai te dar a resposta. Agora, irmãos, eu fico pensando. Elias subiu ao Monte Carmelo. Começou a orar ao Senhor. E aí, ele orou apenas uma vez para mandar fogo do céu. De repente, ele ora uma vez, todo animado, né? Creio eu, dessa forma, todo animado. Deus de Israel, Abraão, Isaque e Israel, mande agora, Senhor, água. Mande água, Senhor. Precisamos de água. Manda-nos uma chuva abundante sobre essa terra. O Senhor nos prometeu que mandaria. Então Elias encerrou sua oração. Ele foi lá e falou ao seu servo, ao seu moço: vai lá. Eu fico imaginando, irmãos. Vai lá, sobe no monte mais alto. Dá uma olhadinha lá se vai chover. Aí eu imagino o moço correndo, irmãos. Estou tentando imitar aqui, tá, irmãos? Eu não sou muito teatral, mas vou imaginar dessa maneira. O jovem bonitinho lá, subindo lá no Monte Carmelo, deu uma olhadinha, viu se tinha alguma coisa. Aí ele falou: eita. Deu uma olhadinha, ficou um tempinho para não ter certeza que a resposta não vai ser errada, né? Chegou lá e começou a olhar. Deu uma olhadinha, desceu. Aí ele chegou e ele falou assim para Elias: Elias, profeta Elias, olha, não é por nada não. O senhor orou mesmo? O senhor orou, né? Orou. Então, eu fui lá, subi, segundo o senhor me mandou, e não tinha nada não. Elias falou: não é possível. Eu orei, mandou fogo do céu agora. Agora eu orei e Deus não mandou ainda água. E agora? Vamos orar mais uma vez. E aí Elias: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, cuja tua face eu estou, prostrado, ajoelhado, com o joelho em pó e o rosto em pó. Mande água, Senhor. O teu povo está perecendo. O Senhor já provou que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Mande água, Senhor. Pela segunda vez. A Elias, tenho certeza, irmãos. Eu fico imaginando. Eu quero que os irmãos imaginem comigo. Elias lá, todo empolgado, e falou: servo, vai lá, pode subir, que agora vai chover. Vai lá, vai lá. Aí eu fico imaginando de novo, irmãos. Lá o menininho subindo, pastor Israel, subindo lá, e não tinha chuva de novo. Ele foi e desceu. Falou para o profeta Elias: não tem chuva. Então Elias buscou ao Senhor novamente. Irmãos, eu fico pensando comigo, se fosse uma bênção minha, e eu pedisse se eu fosse o menino, ou o profeta Elias, talvez eu, na minha ignorância, já tinha desistido. Ora, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e nada. Imagina quanto tempo Elias orou. Creio eu que não foi rapidinho. Tenho certeza que ele aplicou assim, Senhor, intensidade na sua oração. Creio eu que Elias era pentecostal. Então ele buscando ali a face do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, Deus tem dado sinal para você, você tem orado ao Senhor, Deus continua mandando sinal, e você desiste no meio do caminho. Falei: Senhor, já tenho tanto buscado esse milagre, já tenho tanto buscado, Senhor Deus, as coisas, e o Senhor não tem mandado aquilo que eu tenho tanto pedido, tanto eu tenho necessitado. Irmãos, sabe de uma coisa? Persista, insista e continue adorando ao Senhor.
que o Senhor vai responder o teu chamado. Continue na presença do Senhor, responda a oração do Senhor, continue glorificando o nome do Senhor, porque há de ser que Deus vai mandar uma grande chuva sobre a sua vida. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então Elias, sexta vez Elias orando-lhe: Senhor, meu Deus, mande-nos chuva, precisamos da chuva serôdia sobre nós. Precisamos, Senhor Jesus Cristo, somos necessitados. O menino foi lá e subiu novamente e desceu. Aí Elias falou: Senhor, vou orar mais uma vez. Deus meu, mande chuva, precisamos de chuva. Servo meu, sobe lá mais uma vez, sobe lá. Então o menino foi, creio eu, irmãos, já meio cambaleando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele subiu. E o menino, creio eu, irmãos, que olhou, não via nada. Não via nada. De repente, estava no Monte Carmelo, uma longura bem longe assim, redundância, né? Estava longe ali, ele viu ali uma coisinha diferente. De repente ele viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Creio eu, irmãos, que o tamanho da mão de um homem não é muito grande. Uma nuvem pequenininha, né, irmã? Uma mão pequena, minha mão é pequenininha. De repente, ele olhou lá e falou assim: é alguma coisa. Não sei se é relevante, mas vou falar para o profeta Elias. Então ele desceu com aquela dúvida e falou assim: profeta Elias, eu subi 6 vezes, porém tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequena, insignificante. Mas a fé do profeta Elias se acendeu. Ali, irmãos, podemos imaginar nas nossas vidas uma pequena coisa acontecendo na nossa vida. Pode ser que um pregador comece iniciante, errando como eu erro muito aqui, mas Deus pode exaltar futuramente. Pode ser que o irmão comece na orquestra errando ali devagarzinho, mas Deus pode transformar ele num grande homem, músico. Pode ser que transforme você num grande empresário. Pode transformar você numa grande bênção do Senhor. Mas tudo começa pequeno. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, meus irmãos. Creia no milagre do Senhor para a sua vida, que Deus vai trazer uma abundante chuva. Glória a Deus, aleluia. Então o profeta disse: sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Ali, meus irmãos, vimos um milagre acontecendo. Vimos uma pequena nuvem se enchendo em glória, se transformando numa grande nuvem poderosa, que houve uma grande abastança de água sobre aquele lugar. E o Senhor derramou chuva sobre Israel. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou essa palavra, e eu creio que eu não vim aqui em vão. Eu creio que o Senhor usou cada irmão aqui essa noite, liderança. Agradeço também ao nosso irmão Luiz Otávio. Obrigado, Luiz Otávio, meu amigo também, que redigiu tão muito bem aqui o culto. E eu creio que o Senhor falou no coração de alguém essa noite. Creio que Deus falou no coração de alguém aqui essa noite. Você crê que Deus falou no seu coração essa noite? Glória a Deus. Meus irmãos, se coloquem sobre os vossos pés, em nome de Jesus. E vão dando glória ao Senhor.
O culto é único, irmãos. Pode ser que amanhã você não tenha a oportunidade de dar glória ao Senhor. Então glorifique ao Senhor, dê glória ao Senhor e permaneça adorando ao Senhor, porque pode ser que na 7ª vez Deus mande a chuva. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, e eu vou pedir para que o pastor Misael faça essa oração, em nome de Jesus Cristo, e já entrego e passo o microfone aqui. Soberano Deus e Pai, cremos no poder da Tua palavra. Senhor, continue abençoando este jovem pregador, dando graça, Senhor, derramando a Tua unção sobre a vida dele. Senhor, tomamos posse desta boa palavra e ficaremos atentos aos pequenos sinais, Uma nuvem, mas do tamanho da mão de um homem. Aleluia. É nos pequenos sinais, são nos pequenos detalhes. Deus está trabalhando, Deus está falando. Fique atento aos pequenos sinais, porque uma grande chuva, uma grande porta, um grande milagre Deus pode fazer. Fique atento aos pequenos sinais. Senhor, nós estamos aqui debaixo desta Tua bênção, e eu creio que o Senhor vai mandar uma grande chuva, uma grande porta se abrirá, um grande milagre Deus pode fazer, mas fique atento aos pequenos sinais. Assim nós oramos e Te agradecemos, meu Senhor, porque no tempo oportuno o Senhor vai agir, vai trabalhar, vai fazer, em o nome de Jesus. Amém. Quantos receberam esta palavra? Glória a Jesus. Se assentem, por favor. Nós vamos ouvir as nossas crianças adorando ao Senhor Jesus. Por isso eu alegre estou.